Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje vamos falar um pouquinho sobre Karatê. E para isso, estamos recebendo aqui nos estúdios o professor de Educação Física, Ricardo Eli Francisco. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado, eu que agradeço o convite. O Ricardo, além de ser professor de Educação Física, que hoje é a principal atividade dele, ele já foi um atleta de Karatê, né, Ricardo? Justamente, eu comecei a praticar o Karatê nos meados de 87, 88, no Centro Comunitário do Jardim Redentor. E pratiquei praticamente aí sem interromper uns 25 anos direto. Bastante tempo então, né? Foi praticamente uma carreira mesmo, né, dentro do Karatê. Apesar do Karatê em si não ser uma atividade profissional, igual hoje em dia tem o UFC, né? É difícil você sobreviver hoje em dia sendo lutador, né? Na modalidade de Karatê. Mas assim, eu procurei realmente levar a sério, eu me dedicava, fazia vários treinos durante a semana toda, praticamente todos os dias. E assim, um período bem longo mesmo, foram 25 anos de dedicação. Antes da gente entrar na questão do esporte mesmo, como é que surgiu essa iniciativa de você partir para o Karatê? Na verdade, eu gostaria inclusive de salientar a importância do centro comunitário nos bairros, né? Hoje em dia, a gente anda pela cidade, nos bairros e vê que é um espaço bacana, mas é assim, desativado, um pouco assim, deixado de lado. Comecei no centro comunitário do Jardim Redentor, passou em frente à minha casa um vizinho com um kimono, despertou minha curiosidade, acompanhei, fui assistir uma aula dele, o professor fez o convite e eu experimentei e depois daquele dia em diante eu não parei mais. Foram 25 anos de treinamento. Você acha que se não houvesse ali o centro comunitário com as aulas oferecidas à população, ali você teria condição de praticar o Karatê dentro de uma academia, ter buscado alguma coisa nesse sentido? A gente está falando em relação ao ano, em meados de 88, 87, e era uma época muito difícil, né? Justamente isso, foi essa a razão de eu permanecer ali no centro comunitário fazendo atividade. Porque a gente ouvia falar que na cidade tinha academias que oferecia, que ministrava aulas, né? Tinha bons professores que oferecia a atividade. Mas o recurso era muito pequeno, né? A gente não tinha condições financeiras nenhuma, não tinha nem dinheiro para condução, não tinha condições de vir até a cidade praticar. Então o centro comunitário era um espaço ideal, era perto da nossa casa, né? Nós íamos na época a pé ou de bicicleta, juntava a turminha ali, os vizinhos, os amigos que praticavam, e a mensalidade era acessível, né? Era algo bem barato, algo que a gente na época ainda inclusive tinha dificuldade de pagar, mas em comparação com as mensalidades que tinha na academia na cidade, era o que a gente podia no momento. Bom, e agora para a gente entender um pouquinho, o que é o Karatê? São várias lutas, né? Várias modalidades, né? de lutas. O Karatê é uma delas. Qual que é a diferenciação? Como é que você define o Karatê? Olha, sem puxar a sardinha, modesta parte, o que me cativa e depois de adulto, me fez valorizar ainda mais a modalidade, o Karatê, é que além de uma defesa pessoal, ela é uma arte marcial que oferece filosofia. O Karatê, o objetivo principal, eu ministrei aula há muitos anos, e sempre com o objetivo da formação do caráter do indivíduo, do aluno. A preocupação muito grande se ele vai bem na escola, qual que era o comportamento dele perante a família, com os vizinhos, com os colegas. O objetivo principal do Karatê é a formação do indivíduo, né? Falando da modalidade em si, é uma atividade que praticamente utiliza 50% dos membros superiores, né, braço, e 50% perna. É uma atividade que utiliza braço e perna na luta, tanto para defesa quanto para ataque. O que diferencia, acho que mais comum, que todo mundo que está em casa pode imaginar, é o boxe, que são os socos, né? Qual a diferenciação dos membros superiores na utilização do Karatê com o boxe?
Olha, eu não tenho um conhecimento profundo do boxe, mas tem golpes que são iguais, só com nomes diferentes, né? No caso, o jab, que é com o braço da frente do lutador de boxe, né? Ele fica fazendo jab. No karatê, o nome tem o mesmo golpe, só que o nome já é outro. Chama Kezamizuki. Então, é totalmente diferente. Chute da capoeira. Tem alguns chutes que se assemelham ao chute do karatê, mas que levam outros nomes. Certo. Qual que é a finalidade do karatê? Você falou de defesa pessoal, mas durante o embate ali, o que você tem que fazer para ganhar a luta do seu adversário? O karatê, ele apesar de não ser um esporte olímpico, mas ele tem várias competições no Brasil, inclusive mundial, né? São algumas federações que organizam essas competições. O objetivo não é o nocaute igual do boxe ou do UFC, né? Finalizar o adversário, não. É fazer os pontos, né? Tem golpes direcionados no tronco, no rosto, mas o objetivo é a técnica, né? A gente pode até encostar, mas nunca ser tão contundente ao ponto de machucar o oponente. É isso que eu ia perguntar para você. O karatê não é um esporte que os golpes são para machucar mesmo, né? Você não vence o seu oponente deixando ele com dor ou atordoando, não é isso, né? Não. O objetivo do karatê não é esse na competição em si. É claro que o praticante ele tem um controle. Conforme ele vai aumentando o tempo de atividade, né, ele vai adquirindo um controle, uma capacidade física que ele tenha condições de, se precisar bater com um pouco mais de força, ele tem condições também. Mas uma competição, a gente deixa bem claro que tem que ser preservada a integridade física dos competidores, né? Então o objetivo é só pontuar mesmo. E como é que é a graduação? Quando você entra no karatê, você tem uma faixa também ou não? E até onde você pode chegar? Isso, existe uma hierarquia através de cores, igual no judô, a capoeira também tem, jiu-jitsu. No karatê começa na faixa branca e aí vai até a faixa preta e depois existem os dans. Depois que a pessoa se torna faixa preta, ela vai para segundo dan, terceiro dan. Existe um tempo pré-determinado para cada cor. Um exemplo, um praticante de faixa, quando ele inicia, ele tem que ficar no mínimo de 6 a 8 meses na faixa branca para ele fazer o exame, depois a próxima faixa seria a faixa amarela. Mas isso também não é pré-requisito para falar que ele vai mudar de faixa. É um tempo mínimo que ele pode estar se inscrevendo para estar fazendo essa examinação. Mas muitas das vezes, dependendo da dificuldade, às vezes ele está com 1 ano e ainda não conseguiu trocar de faixa. Qual é a idade mínima para se praticar o karatê? Olha, eu como professor já tive turmas assim a partir de 5 anos de idade, né? É uma turma que eu particularmente gosto muito de trabalhar. É uma iniciação onde você consegue trabalhar através do lúdicos, algumas recreações, além dos movimentos, dos golpes em si e a filosofia, a gente começa a incentivar a criança a ser um futuro jovem, um adulto que tenha prazer em realizar atividade física, que é muito bom para a saúde. Então, Ricardo, você falou na hora das faixas aí do judô. O que diferencia também? Citamos o boxe, que é um esporte um pouco mais popular, mas o judô também usa kimono, também tem faixa. Qual que é a diferença do judô? O judô eu tenho primos, amigos que são praticantes de judô. O judô é uma arte marcial que particularmente na época eu não tive oportunidade, mas eu gosto muito também. Mas o judô, o objetivo é a projeção. Até onde eu sei, né? Espero não estar falando besteira. O objetivo é a projeção, é jogar o adversário no solo, né? E utiliza kimono também e tem a hierarquia de faixa também. Mais ou menos parecido, então, que você se assemelha mais com o karatê. Na parte de hierarquia de faixa, sim, né? Mas o karatê tem algumas projeções, mas não é o principal objetivo. A luta é mais em pé mesmo.
Certo. Agora vamos falar um pouquinho, já que entendemos o que é o karatê, Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, né? Você que é daqui de Bauru, deu aulas de karatê e também competiu muito. Você foi um atleta mesmo, né? Como é que foi a sua carreira como atleta? O que você conseguiu conquistar nesses 20, 25 anos de carreira? Graças a Deus eu consegui, com o incentivo dos meus pais na época, né? Eu era bem jovem, então eu era escola e depois eu me dedicava aos treinamentos. Ao longo do tempo eu consegui colecionar alguns títulos. Eu fui 4 vezes campeão brasileiro, fui 4 vezes campeão paulista, tive a oportunidade de disputar uma Copa em Salvador que recebeu o nome de Copa Brasil 500 anos, na época quando o Brasil atingiu os 500 anos. E essa Copa ela foi utilizada para determinar quem seriam os representantes do Brasil no Mundial. Em 2000, disputei esse Mundial em Tóquio, tive a felicidade de ficar em 8º lugar. Mas a dificuldade antigamente, além dos treinamentos, né, que é bem cansativo, difícil evoluir, a dificuldade na época era principalmente financeira, né? Então teve algumas competições que infelizmente a gente conseguia até se classificar, conseguia a vaga, mas não tinha condições financeiras de estar custeando a inscrição, a viagem, tinha dificuldade até para se alimentar. Não é muito diferente de hoje, né? Até porque o esporte ainda não tem um apoio tão grande quanto deveria no seu futebol, né? Que tem os grandes patrocinadores, os outros esportes ficam sempre de lado. Você continua ainda na área do karatê ou não? Na verdade agora eu já não estou mais dando aula, justamente por essa dificuldade. O futebol, como você mesmo citou, é uma atividade que também de suma importância, ela é cultural, né? Todos nós gostamos do futebol, eu como atleta de karatê, mas eu gosto de futebol também. Porém, essa modalidade e várias outras modalidades não recebem o mesmo incentivo financeiro igual ao futebol. Então eu não consegui sobreviver dando aula de futebol, né? De karatê. Então foi o que me motivou na época também, eu fui um praticante, me despertou para estar olhando com bons olhos para a área da educação física, onde eu me ingressei na faculdade, me formei como professor de educação física, aí dei aula há bastante tempo como educador físico nas academias e hoje eu consegui ter meu próprio negócio. Você mas tem uma infelizmente, academia, mas não dá mais aula é uma academia mesmo, né? Isso, eu tenho uma academia, lá também tem karatê, mas aí eu tenho um professor, um amigo que eu tenho muita confiança, e ele ministra as aulas lá. Depois que nasceu eu também tive um filho, me casei, aí eu comecei a me dedicar um pouquinho mais à família. Muda um pouco a vida, né, Ricardo? Mas nesses 20, 25 anos que você teve de carreira, com certeza os frutos foram maravilhosos, né, com vários títulos. Graças a Deus, no meio eu tive, assim, fui bem reconhecido, fiz bons amigos, eu consegui, além dos títulos, eu consegui, algo assim que mexe com a vaidade, né, o ser humano é vaidoso, eu consegui ser capitão da seleção paulista e fui também capitão da seleção brasileira, né? Mas não graças só à parte técnica, né? Que, ao meu ver, um capitão, tanto do futebol, muitas vezes ele não é o melhor tecnicamente, mas ele consegue agregar várias coisas que contribuem que te dê esse título, né? Eu tinha bom relacionamento, tinha boa amizade, eu era bem querido no meio, graças a Deus. Não só lutar bem, tem que ser um líder também para ser o capitão, né, Ricardo? Eu agradeço muito sua presença aqui, parabéns pela sua trajetória de vida. Acho que é importante a gente mostrar para Bauru que existe um atleta do seu nível aqui, que ainda leva o nome do karatê por onde for, né? Com certeza as pessoas da sua época vão lembrar dos títulos que você conquistou. Parabéns e muito obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara. Eu que agradeço o convite, a gente está sempre à disposição. Obrigado, Ricardo, e a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência, e até a próxima. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente.